Olá! Então, pessoal, hoje eu vou contar para vocês, um pouco da trajetória do lowrider. E, pessoal, eu vou contar para vocês um pouco dessa cultura que é muito famosa nos Estados Unidos e também é famosa um pouco aqui no Brasil, tanto que já teve séries e tudo aqui no Brasil. O lowrider ele ficou conhecido aqui no Brasil por causa do rapper Mano Brown, que ficou muito famoso pelas suas músicas nos anos 90 e 2000. Infelizmente eu não vou poder colocar as músicas dele aqui, porque você sabe, né, direito autoral acaba com a gente. Então, pessoal, o lowrider ele teve início pelos chicanos, que eram nas comunidades latinas, eram os latinos, mexicanos e espanhóis, eu acho. Teve início ali nos anos 40 e 50, com carros já antigos. E olha que coisa, nessa época o pessoal fazia até uma gambiarra só pra ter os carros rebaixados, que era fazer o quê? Era pegar os carros e colocar, tipo assim, sacos de cimento, ou se não, sacos de areia, ou até peso no porta-malas do carro, para o carro ficar rebaixado. E o carro acabava ficando muito lento, né? Porque ficava pesado e ficava muito lento. Então, o que eles mas na verdade isso daí não era nenhum problema, né? Porque os lowriders, eles são feitos para desfilar. Eles não são feitos para correr, não são feitos para uso diário, eles são feitos para eventos e desfilar. São obras de arte sobre rodas. E também, pessoal, é, nessa época, os Estados Unidos, nos anos 50, o pessoal sofria muito preconceito, principalmente que era dessas áreas latinas aí, sofria muito preconceito. Então o pessoal já vendo que eles estavam fazendo isso, que eles estavam já equipando os carros, o pessoal já caiu em cima, já começou a criar lei para tirar esses carros de circulação. Mas os caras, lógico, são mais espertos, né? Os caras não são burros. Os caras fez o quê? Os caras pegou e como naquela época tinha até lei que você não podia rebaixar o carro tinha que ter uma determinada altura e tal e tal e tal, para não ferrar com a cultura deles, o que que eles fizeram? Eles pegaram partes da mecânica de um avião e colocaram nesses carros e montaram uma suspensão hidráulica que era subir e descer, como vocês podem ver aí nesse vídeo. Então, quando a polícia chegava perto deles, eles pegavam e simplesmente iam lá e subiam os carros. Aí a polícia não podia fazer nada. E assim continuou. E como é que eles fazem pra como é que é o estilo de personalização deles? O estilo de personalização deles nada mais é o carro ter uma cor vibrante, rodas chamativas que também podem ser rodas cromadas, o interior em veludo, em vinil e desenhos na carroceria, desfiles e eventos. Bom, os desfiles dos lowriders, eles são mais comuns em acontecer em 5 de maio e Dia dos Mortos, né? Um dos carros mais famosos do lowrider. E você acha que já deve saber quem é. É o Impala. O Impala. O Impala, por que ele ficou famoso? Porque ele era robusto, era um sedã de luxo grande e não era um carro frágil. Então tinha como, sabe, ele aguentar bastante impacto. Tanto que ele foi durante muito tempo viatura, né? Por isso. E ele ficou muito famoso. Tanto que a maioria dos lowriders são Impala. O Impala ele fez um sucesso significativo demais na cultura lowrider. Porque até no GTA San Andreas ele é um dos carros mais representados ali no lowrider. O sonho de Dave. Um dos lowriders mais famosos da cultura. Mas por que ele é famoso? Porque ele foi um dos lowriders mais personalizados e foi um dos que mais se destacou. Por quê?
porque o estilo dele era único para aquela época. Para aquela época era uma obra de arte total. Bom, o sonho de Dave, como você já expliquei, né, o seu proprietário era David Jaramillo. David Jaramillo começou a converter um Ford LTD 1969 no final dos anos 70. O carro ficou muito conhecido em Santa Fé, no México, após o seu carro ter um estilo único e, bom, exótico. Para aquela época, os carros lowrider eram apenas carros rebaixados e não eram tão chamativos, né? Então o chamado, né, que ele era chamado de David Dream. Era Davis Dream. Davis Dream. Ele era chamado de Davis Dream. E bom, quando ele expressou, o David Jaramillo, o proprietário, quando ele expressou o seu sonho, a sua dedicação, tudo naquele carro, aquele carro se tornou único, uma peça única mesmo. Então, o Davis Dream, ele ganhou bastante prêmios por isso na cultura lowrider, tanto que ele está em exposição. Ele é um carro que representou muito essa cultura. E também, eu vou falar mais um pouco sobre o estilo dele. Ele tinha uma pintura toda meio colorida, né? Não era colorida, era uma pintura meio que um camaleão, assim. Por que meio camaleão? Porque ele tinha uma cor de um lado e cor de outro, entendeu? Aí por isso. Ele era todo desenhado, expressava a sua dedicação e cultura. Eu tô lendo. Expressava a sua dedicação e cultura. E se tornou sinônimo na cultura lowrider. Isso aí. Então, pessoal, esse foi a história do lowrider e a história dessa cultura que eternizou, até hoje é uma das culturas mais apreciadas do mundo automotivo.